E aí pessoal, mais um vídeo aula do site xdetutorial.com. Eu sou Manuel Campos e nessa aula de algoritmo, certo? Eu vou estar ensinando aí vocês a fazer um exercício e passando esse exercício para você fazer. O exercício é o seguinte: faça um algoritmo que o usuário dê os dados de A, B e C e o algoritmo resolva uma equação de segundo grau, certo? Dê os valores das raízes da equação x1 e x2, certo? Então, eu vou dar uma pausa, vocês dêem uma pausa aí e façam o exercício, depois dê um play para ver o resultado. Voltando aí com o resultado, né? Bem, para você resolver uma equação, você tem um valor de A, B e C. Beleza. Para você ter na equação, você tem as raízes x1 e x2 e tem o delta, certo? Então, cada um dessas coisas vai ser armazenado dentro de uma variável. A variável A vai armazenar o valor de A, a variável B vai armazenar o valor de B, a variável C vai armazenar o valor de C, a variável x1 vai armazenar o valor da primeira raiz, a x2 vai armazenar o valor da segunda raiz, e a D vai armazenar o valor do nosso delta. Todas elas vão ser do tipo real, certo? Então é o seguinte, se a gente quer que o usuário digite o valor de A, de B e de C, então a gente tem que fazer um comando aqui de entrada de dados que faça ele ler o resultado, né? Então vamos aqui usar o escreva valor de A. Opa. Valor de A, certo? Então ele vai ler na variável A. Vamos copiar isso aqui e fazer para os outros valores de B e de C. Aqui vai ser o valor de C, valor de B, beleza, valor de C vai ser o de B, aqui o de C, e belezinha. Bom, temos os dados aí, fizemos a entrada de dados, o usuário já entrou com todos os dados necessários. Então o que a gente precisa fazer? Precisa ter agora nosso processamento dos dados, certo? Então a gente vai fazer o seguinte: para se resolver uma equação de segundo grau, você precisa ter o delta. Lembrando aquela mesma formulazinha lá da oitava série, vocês têm delta é igual, então esse delta vai ser nosso D, então ele vai receber delta é igual a B ao quadrado, B vezes B, menos 4 vezes A vezes C, certo? Esse é o nosso delta. Então temos B ao quadrado, B vezes B, menos, eu coloco entre parênteses para evitar erros, certo? Menos 4 vezes A vezes C, certo? Então o D vai ser o delta, vai armazenar esse valor. Para agora a gente resolver a equação mesmo, a gente vai ter que usar aquela velha formulazinha que quebrou a cabeça de muita gente, é a fórmula de Bhaskara, certo? Muito conhecida, né? Então, a fórmula de Bhaskara, ela vai ter um valor para a raiz mais e menos, né? Então, primeiro vamos fazer aqui de mais, que é o seguinte: x1 vai ser nossa primeira raiz, vai receber o valor de b, que na verdade é menos b, então vai ser menos b, mais, que é a primeira raiz, né? Raiz quadrada de delta. Então aqui no visual G, a raiz quadrada a gente faz da seguinte maneira: faz raiz Q, certo? A gente cria uma função raiz Q, e dentro da função, dentro do parâmetro, o parâmetro da função vai ser o que a gente quer tirar a raiz. Então a gente quer tirar a raiz do D, que é do delta, raiz de delta, que é aquela fórmula B
menos b mais raiz quadrada, raiz delta, entendeu? Então, vamos colocar toda essa fórmula aqui, entre parênteses também, certo? Colocar. E dividir tudo por 2 vezes a, aquela fórmula de básica. Beleza, temos a raiz 1, né? Agora vamos para a raiz 2, x2. X2 vai receber, eu crio um parênteses. Não precisa nem copiar tudo de novo, a gente faz só o seguinte. Copia isso daqui, cola aqui e só faz mudar o sinal de mais para menos, certo? Agora a gente já teve o processamento dos dados, certo? Tivemos aí o processamento dos dados. O que a gente precisa agora é a saída dos dados, certo? Então vamos fazer aqui com escrevam. Vamos botar aqui a primeira raiz é, a gente bota vírgula x1, certo? Que é a nossa variável que armazenou a primeira raiz, beleza? Então, escrevam. Vamos colocar agora a segunda raiz. A segunda raiz é nossa x2, certo? Então se a gente vai lá dar um F9, eu não vou dar F9 porque senão travei a aula. Vamos aqui em algoritmo, executar. Ele pede valor de A. Eu vou colocar aqui um valor que deu uma variável, deu um valor, deu um delta maior que zero. Então o resultado das raízes vai ser, né? Vai ser diferentes, mas positivos, certo? Então vamos colocar aqui valor de A 1, valor de B menos 8, valor de C 7. Ele dá a primeira raiz é 7, segunda raiz é 1. Então ele deu as raízes certinhas e o nosso algoritmo funcionou certinho, certo? Então se a gente vai aqui, algoritmo, executar, digita qualquer valor, tá. Aí ele dá um erro porque o nosso delta ele ficou como negativo, certo? Então raiz de número negativo dá uma operação inválida. Então vamos aqui digitar outra coisa. Vamos aqui em algoritmo, vamos parar essa execução aqui. Aqui em parar, ou Ctrl F12, ele fecha aqui. Vamos executar. 2, 5, 7. Aí ele deu inválida porque a nossa raiz, nosso delta foi negativo, certo? Então não tem raiz de número negativo. Vamos parar. Vamos procurar um outro aqui que seja positivo. 5, 6, 1. Pronto, o nosso delta ele deu positivo, certo? A gente achou aqui uns números que desse positivo e ele mostrou certinho e ele resolveu nessa equação de segundo grau, certo, pessoal? Então essa daí foi um algoritmo simples para resolver a equação de segundo grau, certo? Então bem simples aí. Essa foi mais um vídeo aula da Emanuel Campos para xdiretorial.com. Instrução e informação a 14 caracteres de você. Então é isso, tchau, falou pessoal. Até mais, até as próximas aulas aí de algoritmos. Tchau.